Olá, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Essa tem sido a nossa oração para que vocês estejam bem, para que quando essa mensagem chegar à sua casa, ela encontre você com o coração pronto, com o coração disposto, com o coração sensível a ouvir a voz do Senhor. Nos últimos dias, nas últimas ministrações, nesses dias em que nós temos denominados de dias maus, de dias difíceis, nós falamos bastante sobre alguns sinais que apontam para a volta de Cristo, sobre alguns sinais que estão visíveis aos nossos olhos e que apontam que a volta de Cristo está muito perto, muito próxima. Um dos motivos de trazer a luz sobre este assunto é para que nós possamos ser encontrados prontos, para que nós possamos ser preparados, para que nós possamos dar uma resposta ao Espírito Santo para esses dias. Um dos aspectos muito importante e que se dará na volta do Senhor, que nós conseguimos entender no livro de Malaquias, é que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Um dos sinais que o próprio Cristo deixou é dizendo que um dos sinais, uma das evidências desses dias é que serão dias como dias de Noé, onde o povo casavam e se davam em casamento. Que seria também como dias de Ló. E aí nós precisamos dedicar um pouco a nossa atenção, um pouco o nosso olhar para compreender qual era o cenário desses dias. O casamento não tinha valor mais algum. O povo casavam, se davam em casamento, se descasavam. Nos dias de Ló, a promiscuidade estava em alta. O que acontecia em Sodoma e Gomorra era uma perversão total de valores. E por conta disso, famílias foram completamente destruídas. Eu quero dedicar algum tempo agora trazendo luz sobre as nossas casas. Nós ouvimos muitos relatos, muitas pessoas dizendo, muitas pessoas falando sobre aqueles que voltaram para suas casas, onde o marido já não suporta mais a sua esposa já não suporta mais o seu marido, onde os pais estão tendo dificuldades em conviver com os seus filhos. Alguns encontraram lugar de descanso, alguns encontraram um lugar de refrigério, alguns encontraram um lugar de conserto para a sua casa, mas muitos ainda estão perdidos. Então hoje eu quero falar com você um pouco sobre a posição do homem e da mulher no casamento, sobre como deve ser a conduta deste homem, como deve ser a conduta dessa mulher, segundo aquilo qual o Senhor estabeleceu. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 31, onde o apóstolo Paulo escreve assim, dizendo: por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e de sua igreja. Grande é este mistério. Eu gosto de pensar que Jesus, de certa forma, deixou o Pai. De certa forma, quando nós olhamos para o livro de Filipenses, se eu não estiver enganado, fala que ele abriu mão da sua glória. Que ele abriu mão e se fez servo. E na forma de servo,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente, e obediente até morte de cruz. Quando nós olhamos para isso, olhamos para a postura, olhamos para a conduta de Jesus, isso nos motiva a olhar para nós mesmos e darmos uma resposta para aquilo que o Espírito Santo já nos habilitou para ser, fazer e servir. Abra sua Bíblia também no livro de Números, no capítulo 30, onde nós vamos ter uma compreensão como a mulher foi estabelecida diante desse cenário. Números, no capítulo 30, a partir do versículo 1, diz assim: E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra segundo o que saiu da sua boca, fará. Também, quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa do seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, e se seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão válidos, de toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas, se o seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e todas as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe escolheu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com quem tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que ouvir os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas, se o seu marido lhe tolher no dia em que lhe ouvir, e anular o seu voto que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que se ligou a sua alma será válida. Porém, se o seu marido lhe anulou no dia em que o ouviu, tudo quando saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da sua obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhe anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a sua alma, o marido confirmará ou anulará. Porém, se o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando também porquanto se calou para com ela no dia em que ouviu. Porém, se de todos lhe anular, todos depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na mocidade e na casa de seu pai. Grande é este mistério. Quando nós olhamos para a obra da criação, nós percebemos que o Senhor nos gerou nele, mesmo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós fomos gerados no Senhor. E Ele, quando nos forma do pó da terra, Ele pega e assopra em nós o seu Espírito. Então, aquilo que Ele arrancou de nós após nos formar, Ele pega e se introduz em nós. Algo muito semelhante nós encontramos entre o homem e entre a mulher. A Bíblia diz que a mulher foi tirada de Adão, foi tirada da costela de Adão, foi tirada de dentro de Adão.
Mas a mesma Bíblia diz que quando esse homem se une com essa mulher, ou seja, quando esse homem entra dentro dessa mulher como esposo, como marido, como homem, ele se torna um com essa mulher. Grande é este mistério também. E eu quero dar um pouco de ênfase no porquê do homem deixar e também no porquê da mulher ser conduzida. Cruzando esses textos, cruzando o nosso entendimento, a toda a luz da Escritura, nós podemos perceber com muita clareza que o homem debaixo de estatutos deixa, e a mulher também debaixo de estatutos é conduzida. Por isso, deixará o homem o pai e a mãe. A ordem é para quem deixar, meu irmão? A ordem é para quem deixar, minha irmã? O texto deixa bem claro, por isso, deixará o homem o pai e a mãe. Agora nós precisamos compreender o que implica esse deixar. O que diz respeito a nós esse deixar. Quando o homem deixar a submissão, porque ele está debaixo da missão do seu pai, ele vai assumir o seu lugar na missão. Quando esse homem ele deixa a provisão do seu pai, ele se torna apto para se tornar um provedor. Quando esse homem deixa a proteção, ele se torna um protetor. E quando esse homem deixa a segurança, visando se tornar a fortaleza. Quem corta os vínculos de dependência é o homem. Isso é importante demais. Isso é importante demais. Nós precisamos entender. Deixar significa cortar vínculos. É uma decisão do homem que está abandonando as coisas de menino para agora sair debaixo da autoridade do seu pai e se tornar o cabeça de uma nova família. Isso é muito importante, porque não importa se você, homem, tenha 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, se você estiver debaixo do teto do seu pai, você está debaixo da sua autoridade. O seu pai é o cabeça estabelecido pelo Senhor. E qualquer coisa que você faça que seja contrária a este entendimento, você está andando, caminhando, se desenvolvendo em um lugar de desonra. E a instrução é para que o filho venha honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Mas o que implica deixar, nós deixamos claro para você, porque quando o homem deixa a submissão, ele assume o seu lugar na missão. Quando ele deixa a provisão, ele se torna o provedor. Quando ele deixa a proteção, ele se torna o protetor. E quando ele deixa a segurança de estar debaixo da casa do seu pai e da sua mãe, ele se torna a fortaleza para a sua mulher. Mas diante desse cenário, diante desse quadro, diante desse entendimento, nós precisamos levantar uma questão. Por que é imprescindível o homem deixar pai e mãe? O apóstolo Paulo nos responde essa questão no livro de Coríntios. Ele diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas quando me tornei homem, eu cheguei à hombridade e abandonei as coisas de menino. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. E você pode perceber que ele fala sobre três coisas: sobre a maneira de falar, sobre a maneira de sentir e sobre a maneira de discorrer. Um homem que não deixou pai e mãe, na grande maioria das vezes, ainda se comporta como menino. Tem idade de homem, tem estrutura de homem, mas o pensamento, a fala e a maneira que se desenvolve é em semelhança a um menino. E este homem, por conta de estar em rebelião contra a palavra de Deus, ele não se torna um lugar seguro para a sua esposa, e ele não se torna aquele lugar que a sua esposa queira voltar, queira estar, queira permanecer. Já
o ensino à mulher sobre os estatutos que está na lei diz que quando a mulher está debaixo da autoridade do seu pai, se o seu pai não validar os seus votos dela diante de Deus, ela estaria desobrigada desses votos. Mas quando o seu pai ouvisse os seus votos e se calasse diante desses votos, ela estaria obrigada, estaria ligada em alma naquele voto a qual ela fez. E aí nós vamos compreender como se dá no dia do casamento, onde um pai que criou, que cuidou, que investiu na sua filha, ele conduz a mulher ao altar para entregar para seu esposo, para entregar para o seu marido. E diante deste ato, diante desse tempo, diante de Deus e diante de uma grande nuvem de testemunhas, diante dos votos dessa menina, dessa moça que está prestes a se tornar uma mulher, o pai se cala e todos os seus votos são válidos diante de Deus e diante do seu esposo. A partir deste momento é feita uma transição, onde aquela mulher que desfrutava da autoridade do seu pai, agora vai começar a desfrutar da autoridade do seu esposo. E uma das questões que é muito difícil de se compreender é a questão da submissão feminina. Por isso eu sempre vou recorrer àquilo que Paulo diz, para nós não nos conformarmos à forma de pensar deste século. Antes nós venhamos a ser transformados mediante a renovação do nosso entendimento. Porque estar submissa ao seu esposo, estar submissa a seu pai, não é nada humilhante. Qualquer movimento contrário à palavra de Deus é anátema, é maldito, é contrário à Escritura, porque estar debaixo da missão a qual foi concedida ao pai, da missão a qual foi concedida ao homem, não é um lugar onde a mulher é destratada, onde a mulher é diminuída. E se um pai diminuiu a sua mulher, se um pai diminuiu a sua filha, se um pai, ao invés de exercer autoridade em favor, ele exerceu um autoritarismo sobre, ele está em pecado. Porque existe uma diferença entre a autoridade e entre o autoritarismo. A autoridade sempre é em favor de alguém, nunca é sobre alguém. Um prefeito governa uma cidade em favor dos seus munícipes. Um governador governa o seu estado em favor de todos aqueles a qual fazem parte desse estado. E o presidente de uma nação é o primeiro servo que nós temos, um homem que deve exercer autoridade em nosso favor. Mas por conta de todo o cenário político ser corrompido, por conta de os homens terem abandonado os seus valores, não tendo dado valor à sua palavra, não tendo escutado o que diz a palavra de Deus, houve corrupção, houve distorção e criou-se uma mentira que o homem é sobre a mulher de tal maneira, visando a humilhar, visando destruir a sua identidade. Então, neste caso, a mulher que foi criada neste ambiente, que não se submeteu ao seu pai, ou que esteve debaixo de uma submissão opressora, essa mulher vai ter muita dificuldade de se submeter à autoridade do seu esposo, e por boa parte da sua vida vai estar atentando sempre contra essa autoridade. Muitas vezes vai se colocar acima do homem, muitas vezes vai competir com o homem, muitas vezes vai afrontar deliberadamente a autoridade deste homem. E paralelo a isso, a mulher que se diz cristã ou que é cristã, mas ainda não tem a sua mente renovada, ela vai estar orando para que o Senhor venha transformar esse marido, para que o Senhor venha transformar este homem, mas ela não percebe que está atentando contra o próprio Senhor todas as vezes que toca na autoridade deste homem. Já o homem que não deixa as coisas de menino,
que mesmo na estrutura física de um homem, mesmo com a idade avançada de um homem, se comporta como um menino, ele se torna um abusador dessa mulher. Ora, sendo autoritário, ora, sendo negligente, totalmente negligente com aquilo que o Senhor confiou a ele. Então este homem não se torna segurança para essa mulher. Este homem não é o cabeça a qual Cristo diz que ele deveria ser. Esse homem não exerce autoridade em favor dessa mulher. E muitas vezes, até sem perceber, ele encontra na sua mulher a figura de sua mãe. E eu posso afirmar para você que o homem que encontra na sua mulher a figura de uma mãe, terrível coisa ele encontrou. Porque ele vai permanecer como um menino diante dela, diante dos seus filhos e diante de Deus. E ela vai estar continuamente atuando fora de sua jurisdição e cooperando para que ele venha permanecer como um menino. Mulher, você não é mãe do seu marido. Saia, abre mão desse papel. Mesmo que ele se acostumou a isso, mesmo que ele encontre um lugar de conforto, mesmo que ele encontre um lugar de segurança, eu te digo, saia deste lugar. Você não é a mãe do seu marido, você não é a mãe do seu esposo. E se você permanecer neste lugar, você está em rebelião contra o seu Senhor, você está em rebelião contra o seu Criador. Saia urgentemente deste lugar, meu irmão, minha irmã. Saia urgentemente deste lugar. Se possível for, converse. Se possível for, vai abrindo mão. Mas saia. Não permita que o seu esposo permaneça em um lugar de dívida para com o Senhor, em um lugar de dívida para contigo por conta da sua atuação. E você, homem, já é passado do tempo de você assumir a sua responsabilidade. Se você não deixou pai e mãe, você está cocheando em dois pensamentos. Você está cocheando em duas formas de governo. E a sua esposa não vai reconhecer a autoridade de Cristo na sua vida. E a sua esposa não vai conseguir enxergar, por mais que ela se esforce, a autoridade de Cristo na sua vida. Ela pode até se submeter a você, ela pode até se calar diante de você, ela pode até ser uma esposa que está edificando a sua casa, mas você, como menino, você está em rebelião contra o seu Senhor. Abandone, conforme o apóstolo Paulo diz, as coisas de menino, porque quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino e sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu larguei as coisas de menino. A minha forma de falar, de sentir, de pensar, de agir, todo o meu comportamento mudou ou deveria mudar. E eu não estou falando de ser sisudo, eu não estou falando de abrir mão da sua alegria, eu estou falando de você assumir as suas responsabilidades. É um tempo que o Senhor está alinhando as casas, é um tempo que o Senhor está trabalhando na restauração da nossa identidade, porque nós precisamos entender que a mulher, quando ela foi criada em um ambiente favorável e ela encontra este ambiente, ela vai se rebelar. Mas também temos que entender que quando essa mulher foi criada em um ambiente desfavorável, onde o pai já não cumpriu a autoridade dele, essa mulher ela foi defraudada, ela foi abusada, ela foi ferida e também vai ter dificuldades em se submeter e reconhecer a autoridade do seu esposo.
O mesmo ocorre com um menino, quando esse menino foi defraudado pelos seus pais, quando esse menino ele não tinha a referência de um homem segundo o coração de Deus, quando esse menino não teve a figura de um pai, ele vai ter extremas dificuldades para ser um homem segundo o coração de Deus. Quando esse homem, ou pela ausência, ou pela presença, que eu posso dizer que veio a trazer mais feridas do que uma construção emocional sadia, ele vai chegar destruído neste lugar. E destruído neste lugar, ele não se torna o remidor daquela mulher que está chegando a ele, que está sendo conduzida por um homem. Deveria ser conduzida por um pai, mas pode ser que ela foi conduzida por um homem qualquer. Sim, um homem qualquer. Porque um homem que não é um pai segundo os princípios estabelecidos por Deus, ele é um homem qualquer. E um homem qualquer abusa, e um homem qualquer fere, e um homem qualquer denigre, e um homem qualquer machuca, e um homem qualquer não dá destino. Somente um pai protege, cuida e promove e conduz essa mulher, essa moça, a um outro homem, com a esperança que ela vai encontrar nele um lugar de segurança, um lugar de proteção e um lugar onde ela possa se desenvolver como mulher, carregando na sequência do seu casamento a semente do seu marido, onde ela se torna uma só com ele. Nós precisamos entender que muitos, e eu diria até que a maioria de nós, não chegamos pronto a este lugar do casamento. Muitas mulheres e muitos homens chegaram feridos desde a sua infância. Há marcas, há traumas de infância, há marcas, há traumas na adolescência, há marcas, há traumas na juventude. E por isso, com marcas e traumas, ele chega ao namoro e ao noivado. Isso por quê? Por conta de negligências, por conta de abusos, por conta de abandono. E como uma resposta a essa infância, tanto o homem quanto a mulher muitas vezes se perdem. Se entregam à prostituição, se entregam à drogadição, se entregam à promiscuidade, se tornaram pessoas desfiguradas, onde não se reconhecem segundo a imagem e semelhança restaurada de Deus. Por isso que o casamento também deveria ser um lugar de cura. Mas como se homens doentes se casam com mulheres doentes? E eu quero te conduzir a um lugar em Apocalipse, no capítulo 2, onde tem um conselho do próprio Jesus a uma igreja que nós podemos fazer uma aplicação. Apocalipse capítulo 2 diz assim, no versículo 2: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. E sofrestes e tem paciência e tem trabalhado pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependes, e pratica a primeira obra. Porquanto não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caístes. Mas antes ele diz: eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Eu quero fazer uma aplicação deste texto, juntando com um texto onde diz que o homem deve deixar pai e mãe e a mulher deve ser conduzida e ter os seus votos validados pelo seu pai e pelo seu esposo. Eu poderia conduzir você ao dia do matrimônio
ao dia onde vocês, diante de um altar, diante de testemunhas, diante de Deus, fizeram seus votos. Mas eu quero te conduzir à origem de todas as coisas, onde o homem, onde a mulher teve a sua imagem completamente desfigurada. Porque na queda, a imagem e semelhança do Senhor foi desconfigurada. Adão deixou o primeiro amor. E por deixar o primeiro amor, ele percebeu que estava nu. Ele teve medo e teve vergonha. E diante do medo, diante da vergonha, a partir desse exato momento, o homem se desligou, se desconectou de Deus. E a obra redentora de Cristo Jesus é o princípio de toda e qualquer restauração. O princípio da obra redentora de Cristo Jesus é nos devolver ao Pai e nos devolver ao seu plano eterno. Então vamos lembrar que em Adão caímos, mas em Cristo fomos restaurados. Em Adão abandonamos o primeiro amor, mas em Cristo nós fomos reconduzidos ao amor do Pai. Você precisa compreender a obra restauradora de Cristo Jesus em nosso favor. Porque nós não éramos mais e Ele nos fez. Nós estávamos separados e Ele nos reconciliou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos vivificou. Além de tudo isso, nós precisamos compreender aquilo que eu tenho falado sobre a obra redentora na justificação, onde em um único ato Ele justificou a todos nós. Onde em um único ato Ele santificou a todos nós. Onde em um único ato Ele regenerou a todos nós. Porém, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nosso espírito é vivificado mediante a ação do Espírito Santo. Nós damos uma resposta em arrependimento e em fé. Recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ali nós somos restaurados conforme a imagem e conforme a semelhança do Senhor. Porém, no que diz respeito à santificação, ela se dá em um primeiro momento de uma maneira posicional. Nós não estávamos e Ele nos posicionou diante de Deus. Nós estávamos separados e Ele nos posicionou diante de Deus. Mas a santificação também se dá em desenvolvimento, onde a nossa alma vai sendo curada, vai sendo sarada dia após dia. Dia após dia, mediante a atuação do Espírito Santo, mediante a instrução da palavra, mediante a limpeza promovida por essa palavra, mediante ao conselho adquirido com aqueles que já caminharam mais do que a gente, mediante a comunhão dos santos, nós vamos sendo restaurados dia após dia. Só que muitas vezes, eu diria até que a maioria de nós abrimos mão deste entendimento. Então chegamos doentes no casamento, e doentes permanecemos, e doentes continuamos ferindo um ao outro, porque aquilo que eu não recebi, eu não sei entregar, porque aquilo onde eu fui ferido ou foi ferida, eu tenho medo de ser curado. Diz um ditado que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Só que muitas vezes um bom prato de uma linguiça temperada que vai causar um alimento é rejeitado por conta de traumas antigos. Por conta de traumas, você abriu mão de confiar em um homem. Por conta de traumas, você abriu mão de confiar em pessoas mais velhas do que você. Por conta de traumas, você não se entrega por completo à sua esposa, você não se entrega por completo ao seu esposo, você não se entrega por completo ao Senhor. Permita-se ser curado hoje, meu irmão. Permita-se ser curado hoje, minha irmã. Permita-se ser reposicionado, menino. Coisas de menino são abandonadas. Ninguém vai tirar isso de você. Você tem que decidir.
É uma cisão, decisão, é um corte. Você tem que romper com as coisas de menino para que você possa desenvolver-se como um homem. Você tem que romper, mulher, com aquilo que te feriu no passado. Mas como, pastor? Se ainda dói? Mas como, pastor, se eu ainda estou presa? Lembra-te, pois, de onde caíste. Quando nós lembramos que caímos no pecado de Adão, e lembramos também que em Cristo fomos reconciliados e restaurados, nós temos a oportunidade de buscar no Senhor um lugar de cura, de remissão e de transformação. A mulher que foi abusada na sua infância, principalmente se foi por um pai ou por um parente próximo, ela vai ter dificuldade de se submeter ao seu esposo. A mulher que foi abusada na sua infância, seja sexualmente, seja emocionalmente, ela vai ter dificuldade de se entregar por completo ao seu esposo. E nós vamos perceber que ao longo da sua trajetória, ao longo da sua juventude, é bem provável que essa mulher, onde tinha uma ferida feita por um abusador, aquela pessoa que, se era inocente, começou a se flagelar de tal maneira que aquela ferida foi aumentando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, que um pecado chama outro pecado. Aí ela encontra um menino, e esse menino não está pronto, não está apto, não está com o seu entendimento renovado para ser um remidor dessa mulher. Aí não há uma boa comunicação, aí a unidade não é estabelecida com entendimento, e aí essa família vive em pé de guerra, onde o homem não exerce a autoridade em favor de sua esposa, e a mulher está competindo em autoridade em todo o tempo contra esse homem. É um tempo de cura, é um tempo de transformação, é um tempo de um novo entendimento para as nossas casas. Jeremias 17 diz, quando em uma oração, em um clamor, o profeta fala: salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Que você tenha a ousadia, meu irmão, de pedir para o Senhor te salvar e te saurar, para que você possa abandonar as coisas de menino e assumir o seu lugar como um homem. Porque a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja, meu irmão, se você não se perguntar, se você não tentar entender isso, jamais você vai dar uma resposta à altura deste entendimento. Se você não compreender o amor voluntário de Cristo, se você não compreender o amor incondicional de Cristo, se você não compreender o amor sacrificial de Cristo, você vai negar este amor à sua esposa. Principalmente no que diz respeito ao amor sacrificial, há um engano muito forte estabelecido. Eu creio que a maioria dos homens consegue defender a sua mulher de um abusador, de um ladrão, de qualquer pessoa que venha atentar contra a integridade dela. Isso é fácil, não precisa de muito entendimento. Só que este mesmo homem às vezes é o algoz dessa mulher. Ele não consegue amar de forma sacrificial, negando-se a si mesmo e andando em obediência à palavra de Deus em favor da sua esposa. Ele não consegue se calar. Ele não consegue descer. Ele não consegue abandonar as coisas de menino. E porque ele não consegue abandonar as coisas de menino, ele não ama sacrificialmente. Já essa moça que deveria ser e deveria ter a compreensão de ser submissa ao seu esposo, assim como este é a Cristo, ela também não faz porque ela não é curada, porque ela não é restaurada. Lembra-te, pois, de onde caíste. E aí sim nós podemos voltar ao dia do matrimônio, e aí sim nós podemos voltar ao dia do altar, onde essa mulher que foi conduzida por um pai, onde essa mulher foi conduzida por um homem qualquer, se ela não teve
tudo aquilo que ela deveria ter de um pai segundo o coração de Deus, ela vai ser, com seu entendimento renovado, sarada mediante a restauração da obra de Cristo Jesus, sarada mediante a atuação do Espírito Santo, mas também sarada mediante o amor de seu esposo, o amor de seu marido, o amor de seu homem. E este menino que chegou o dia do altar, sem largar, sem cortar, sem abandonar pai e mãe, quando ele compreender a obra redentora de Cristo Jesus, ele vai assumir a sua responsabilidade, assim como Cristo, como Jesus assumiu a sua missão e foi obediente até a forma de cruz. E ele vai ser um remidor, ele vai ser um resgatador, e ele vai ser um curador para sua esposa. Talvez seja um dia de cura para ambos, para que ambos possam cooperar com o Espírito Santo na cura um do outro e na restauração de muitas famílias, porque, conforme eu disse no começo, o princípio da obra redentora de Cristo Jesus é nos devolver ao Pai e ao seu plano eterno. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos, minha irmã. Com a intenção que a mulher venha a ser um lugar a ser explorado pelo seu marido, venha a ser um lugar a ser explorado pelo seu esposo, mas que você, homem, seja um lugar que ela queira voltar, que ela queira permanecer, que ela queira estar continuamente. A minha oração, o meu desejo, o meu anseio é para que você abra mão dos seus achismos, é para que você abra mão de tudo aquilo que te trouxe até aqui, que esteja em desacordo com a palavra do Senhor, e venha se render à ação do Espírito Santo, para que agora você possa andar também em novidade de vida, no que diz respeito ao seu matrimônio, no que diz respeito à sua família, no que diz respeito a você como homem e no que diz respeito a você como mulher. Senhor, nós nos unimos a essas famílias, Pai. Nós nos unimos a este homem, a esta mulher em oração, clamando, Pai, conforme o profeta Jeremias clamou. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Salva-nos e seremos salvos, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós, repousa sobre nossos ombros, nos conduza a um lugar de desenvolvimento, nos conduza a um lugar de humildade e de humilhação diante de Deus, diante do meu esposo, diante da minha esposa, diante daqueles que exercem autoridade em nosso favor, para que nós possamos, Pai, dia após dia, ser desenvolvido em obediência e em temor diante de Ti, para que o homem possa exercer autoridade em favor da sua esposa, para que ele possa ser provedor, protetor, para que ele possa ser fortaleza, para que ele possa, Senhor, ser um lugar que essa mulher queira estar continuamente, mas para que essa mulher possa ser a mulher sábia, que vai edificar a sua casa, que vai cooperar, que vai respeitar, que vai honrar o seu esposo, e que não vai tocar na autoridade concedida pelo próprio Cristo a este homem. Venha curar este homem, venha curar essa mulher, venha curar essa nação, venha curar a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos firmados em Teu decreto, com a certeza que aquele que começou em nós uma boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Que haja arrependimento, que haja liberação de perdão, que haja cura e que haja transformação em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Ti.